Muitas pessoas acreditam que contratar um fotógrafo é caro. Quanto custa ser um fotógrafo e se realmente o preço que eles cobram é justo? Esse será o assunto do vídeo de hoje. Vocês acreditam que aplicar uma injeção em uma pessoa é simples? Qualquer pessoa é capaz de fazer? Um técnico em enfermagem pode fazer um curso de 6 meses a 2 anos e trabalhar em hospitais aplicando medicações na veia dos pacientes. Mas isso não significa que ele é responsável por escolher a medicação que o paciente deve tomar e ele também não pode aplicar uma injeção de anestesia. Essa tarefa é do médico anestesista, que ele passa 6 anos numa faculdade de medicina e depois mais 2 anos se especializando nisso, apenas para aplicar injeções. Curioso isso, não? Muitas profissões são vistas dessa forma. Por que pagar caro por fazer algo tão simples? E vemos que nem tudo é tão simples assim como nesse tipo de analogia. Lembro de um amigo que trabalhava com servidores de computador. Ele foi fazer um chamado para um serviço que ninguém conseguia resolver. O sistema parou de funcionar de uma hora para outra e foram chamados outros profissionais que não conseguiram saber o que estava acontecendo. Ele apenas abriu as configurações, foi numa aba em uma janela e desmarcou algo que não deveria estar marcado, e tudo voltou ao normal. E como ele estava acompanhado dos responsáveis pela empresa, eles viram que era algo que parecia ser simples, mas que ninguém conseguiu resolver. E os donos da empresa, eles estavam meio que tentando negociar o valor que ele cobrou para resolver um problema que durou apenas 5 minutos. Curioso, não? Para muitos parece injusto, mas por trás de uma injeção houve uma dedicação de anos de estudo. Por trás de um clique no mouse houve muitas horas de estudo, cursos e dedicação para saber resolver problemas de uma maneira rápida. O mesmo acontece na fotografia. Parece simples apenas apertar um botão. Existe muita coisa envolvida por trás disso tudo e eu quero explicar isso para você entender o valor que você paga aqui no Brasil e quando nós comparamos com outros países é uma diferença muito grande. Para começar, precisamos falar de equipamentos. Para um fotógrafo trabalhar, ele precisa ter o seu material de trabalho. Não é apenas uma câmera fotográfica, mas inicialmente eu quero mostrar a vocês os equipamentos que um fotógrafo utiliza e eu não vou usar equipamentos topo de linha, eu vou pegar alguns equipamentos medianos e mostrar os valores. Como eu utilizo apenas equipamentos da Nikon e eu tenho muito mais conhecimento deles, vou utilizá-los como exemplo. E eu vou mostrar os preços feitos na data de hoje, que foi gravado esse vídeo, de 17 de abril de 2023. Vamos lá? Vou escolher uma câmera D780. Essa câmera ela não é o topo de linha como uma D810 e ela está custando aqui no Brasil na faixa de R$14.000. O modelo anterior a ela é a D750, que atualmente muitos fotógrafos profissionais estão comprando. É um modelo defasado de 2014. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo Taxação Internacional, que eu vou repetir muitas vezes nesse vídeo porque eles têm uma grande correlação. E junto com essa câmera eu vou acrescentar 3 lentes fotográficas que são básicas para praticamente todo fotógrafo, que eles utilizam geralmente, que seria a lente 24-70 2.8, uma lente 70-200 2.8 e uma lente 50mm 1.4. Agora vamos falar de preços. Uma lente 24-70mm está custando numa média de R$14.000 da própria marca Nikon, mas eu vou pegar um modelo genérico da marca Sigma, que está na faixa de R$8.500 e vamos colocar no carrinho. A 70-200 está custando R$21.000, uma original da marca Nikon. A Sigma, que é a genérica, está custando R$10.000. E a 50mm 1.4 está na casa dos R$3.200, a original, que é a que eu vou pegar. Flash Speedlight, ele é fixado na parte superior da câmera. Eu vou pegar o modelo SB700, que também não é o topo de linha como o SB900. E ele está saindo por R$2.200. Acrescenta no carrinho. O fotógrafo também precisará de pelo menos 3 baterias da câmera.
Caso ele vá fotografar um evento que demore bastante e tenha muitas fotografias a fazer, ele vai precisar dessas baterias. Cada uma custa R$ 450, as três R$ 1.300. Um Battery Grip. Esse acessório ele serve para você utilizar duas baterias de forma simultânea e você não precisa ficar trocando toda vez que ela acaba. R$ 773. Também vamos acrescentar nessa nossa lista 3 jogos de 4 pilhas com carregador para o Flash Speedlight. R$ 1.347, 449 cada. E talvez você pense, por que a gente não compra apenas um carregador e o fotógrafo utiliza ele para carregar todas essas 12 pilhas? As pilhas, elas demoram muito tempo para serem carregadas, de 6 a 9 horas, dependendo da marca e do modelo do carregador. Imagina que você vai cobrir 2 eventos no mesmo dia. Você vai esperar 4 pilhas carregarem, tira as 4 pilhas, coloca outra, carrega, coloca outra, carrega, você vai acabar se perdendo. Então, sempre tenha a mesma quantidade de pilhas, a mesma de carregadores. Se você está lá fotografando no evento e acaba a pilha do seu flash, você tira essa pilha, coloca as carregadas e essas que esvaziaram, você coloca no carregador e procura algum lugar no evento para deixar carregando, caso ocorra algum imprevisto e você tenha pilhas carregando naquele meio tempo. E também nós precisamos acrescentar 2 cartões de memória de 128 GB e eu escolhi um muito bom da Lexar de 250 MB por segundo. R$ 349, R$ 698 o par. Eu escolhi esse cartão de memória porque ele é bem rápido para processar as imagens, ou seja, quando você faz muitas fotos em sequência, rapidamente ele vai para o cartão de memória e ele também tem uma grande durabilidade. E aí, terminando tudo que a gente colocou no carrinho, é só a gente ir no caixa e fazer o pagamento. R$ 42 mil em todos esses equipamentos. E aí o que eu fiz? E eu fiz essa pesquisa no site BH Foto. Eu amo esse site. Antigamente eles importavam para o Brasil com muita facilidade, até no ano de 2011. Olha o vídeo que eu falei sobre taxação internacional, ele é muito importante sobre isso. A BH Foto, eles vendem todo tipo de equipamento de fotografia e de vídeo. Eles têm uma loja física lá em Nova York e praticamente todo fotógrafo quer ir para Nova York comprar esses equipamentos. É uma loja muito grande e eles possuem um preço muito bom. Vendo todos esses equipamentos que eu simulei aqui no Brasil, o orçamento saiu R$ 4.875. Convertendo, R$ 24.063. É um preço salgado, a diferença é muito grande por causa dos impostos. Por isso que eu fiz aquele vídeo sobre a taxação internacional, em favor de todos nós brasileiros e os fotógrafos. Mas vocês olham aqui que o investimento com equipamento é muito alto para você ser fotógrafo. Se você for contratar um fotógrafo para fazer fotos em estúdio, ele ainda vai precisar de flashes específicos para estúdio, sem contar com sombrinha, tripé, para utilizar no estúdio, sem contar com os backdrops, que são aqueles fundos, e os radio flashes, que é para fazer os flashes funcionar de maneira remota ou sem fio. É muita coisa. Devido a esse alto valor, muitos fotógrafos fazem seguro dos seus equipamentos. Justamente, caso a sua bolsa for roubada, olha o valor que você vai perder. É um valor muito alto. Lembrando que atualmente boa parte dos fotógrafos sonha em comprar câmeras da marca Sony, que o valor é bem mais caro do que as Nikon que eu acabei de falar para você. A outra questão sobre os equipamentos é a durabilidade. Inclusive, os cálculos da contabilidade que são feitos na hora que um fotógrafo cobra um cliente, ele tem que separar parte desse valor do serviço que ele fez para virar uma espécie de uma pequena poupança, uma reserva de emergência, justamente para que caso seus equipamentos precisem de manutenção ou precisem ser atualizados, ele tem essa reserva já separada. Muitos não sabem, mas as câmeras elas possuem uma espécie de velocímetro que mostra a quantidade de fotos que foram tiradas com ela. E na hora que você compra um equipamento usado, isso é algo que todo fotógrafo experiente pergunta: quantas fotos a sua câmera já fez? Ou, na verdade, a gíria que é utilizada é: quantos cliques a sua câmera tem?
Porque as câmeras elas começam a apresentar defeitos depois de um determinado tempo de uso, na verdade, determinado tempo de cliques. Inclusive, os cartões de memória devem ser descartados depois de um determinado tempo de uso. Imagina se um fotógrafo faz as fotos da sua festa e o cartão dele apresenta defeito. Ele perde tudo que ele fotografou, porque ele não comprou cartões novos. Os cartões de memória, com o tempo de uso, eles podem queimar. E as pilhas e as baterias ficam viciadas com o uso também, e elas precisam ser trocadas. Inclusive, as baterias da minha câmera, elas possuem numerações atrás. Eu coloquei a data que eu comprei a bateria, justamente para eu saber o tempo de uso que ela tem. E eu tenho essa aqui escrita fraca, que é exatamente uma bateria que está viciada. E você acha que os gastos com equipamentos vão parar aí? E depois de falar de equipamentos, o fotógrafo apenas fotografou. Depois que o fotógrafo realiza o ensaio, o que acontece? Chega a segunda parte do trabalho. O trabalho do fotógrafo não termina depois de ele terminar de fotografar uma festa. Ele precisa passar muitas horas editando milhares de fotografias feitas na sua festa. Lembrando que se você vai receber uma média de 400 a 500 fotos, pode ter certeza que foram feitas mais de 2.000 fotos. Quando eu faço retratos em estúdio, geralmente eu tiro no máximo 1.000 fotografias. E o cliente recebe, dependendo do tipo de contrato e serviço, de 10 a 50 fotos. Ou seja, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura de cobrar por tempo de trabalho, mas isso acontece em todos os países. E isso é o que faria o valor subir do fotógrafo. Mas pensa no tempo que ele vai gastar olhando 1.000 ou 2.000 fotografias, foto por foto. Ele vai analisar meticulosamente cada uma delas, vai deletar as que não ficaram boas e separar as que ele vai entregar a você. Mas ainda não acabou, ele ainda não vai entregar a você. Ele ainda precisa passar algumas horas fazendo o tratamento de cada uma dessas 500 fotos que ele vai tratar. Pensa que para você escolher uma foto para publicar na internet é muito simples, mas para o fotógrafo é muito diferente. Ele vai olhar cautelosamente cada uma foto e fazer o tratamento que cada uma delas precisa utilizando o famoso Adobe Photoshop. Mas espera aí, a gente ainda não falou de uma coisa muito importante. Falamos de equipamentos fotográficos, mas não falamos de equipamentos para tratar as imagens. O fotógrafo vai precisar de um notebook com muita velocidade para isso. Porque os softwares como os da Adobe, que são Photoshop e o Lightroom, eles são bastante pesados, ainda mais quando você vai tratar 2.000 fotos. Então o fotógrafo vai precisar de um notebook que seja com uma boa velocidade. Ele geralmente não utiliza aqueles computadores de torre ou computadores de mesa por causa de viagens, senão ele vai ter que voltar para casa para poder tratar essas imagens. E como ele tem um notebook e os notebooks têm uma tela pequena como esse aqui atrás, ele vai precisar de pelo menos um monitor de 27 polegadas. E você vai achar que é um exagero. É muito difícil você tratar imagens com um monitor pequeno. Você vai toda vez vai ter que dar um zoom na imagem para ver bem de perto todo o tratamento que vai ser feito nela. Ele vai precisar, para o monitor, um calibrador para corrigir as cores do monitor. Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo sobre esse assunto, mas ele também vai precisar de um mouse e de um teclado. Todo mundo sabe que os equipamentos da Apple são caros, principalmente para nós brasileiros. Apesar de todo mundo querer um iPhone, os notebooks da Apple, que são os MacBooks, foram praticamente construídos para justamente auxiliar fotógrafos, videomakers, designers, quem trabalha com música e com toda essa galera que faz serviço de audiovisual. Não é vaidade, luxo ou ostentação, mas é uma necessidade. Eu conheço poucos fotógrafos que não possuem esses equipamentos, porque eles são específicos para isso. Nos Estados Unidos é barato, para nós brasileiros é caro. Então eu vou pegar um modelo para trabalhar bem com fotografia e vídeo. Apesar do modelo que eu vou escolher ser do ano de 2020, de 3 anos atrás de atraso, novamente, um equipamento antigo, mas eu vou pegar um MacBook Air de 256 GB com esse novo processador M1. Lembrando, esse modelo, com esse tamanho de HD, você vai precisar de um HD para armazenar suas fotos. E ele está saindo numa média de
R$ 8.000. E lembrando que você vai precisar pagar pelos dois softwares, o Adobe Photoshop e o Lightroom. Nada de pirataria. E os computadores também têm uma duração e começam a ficar defasados e lentos, porque os programas de edição de imagens eles são atualizados e cada vez ficam mais pesados, precisando serem trocados por computadores mais rápidos. Observe que muita gente troca de computador e essas pessoas utilizam o básico do computador, que é um navegador de internet e um editor de texto. E mesmo assim, eles sentem o computador ficando cada vez mais lento. Agora imagina quando ele utiliza softwares extremamente pesados para edição de imagens. É muito mais complicado para um fotógrafo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ele vai precisar trocar de computador. Entendeu porque ele precisa separar parte do seu pagamento para isso? Porque não é só para os equipamentos de fotografia, mas um seu notebook também. E após falar sobre todos esses valores, eu vou retornar novamente a falar sobre o que eu falei no vídeo Taxação das Lojas Chinesas, que eu disse que nós pagamos caro por um produto físico e pagamos barato por um serviço. Enquanto países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e Europa, o serviço ele é caro e o produto ele é barato, porque as pessoas são valorizadas. Por esse motivo, nesses países é muito difícil você encontrar uma empregada doméstica, babás, porque o salário é muito alto, ou seja, os serviços são caros. Vou colocar lado a lado o valor dos equipamentos para vocês verem o quão caro é aqui no Brasil e o quanto precisamos trabalhar porque o serviço é muito barato e o produto ele é caro. Imagina quanto tempo você vai levar para conseguir trocar os seus equipamentos. E aí imagina aquele fotógrafo que está começando a sua carreira, ele compra ali com dinheiro muito suado, uma câmera bem simples, uma lente bem simples e ele quer fazer um upgrade dos seus equipamentos. Tem que fazer muitos serviços para poder conseguir comprar esses equipamentos, porque nós pagamos uma alta carga tributária e precisamos trabalhar mais. Enquanto lá nos Estados Unidos, os fotógrafos iniciantes lá, em pouco tempo, eles já conseguem fazer o upgrade de seus equipamentos muito mais rápido do que nós. Tem fotógrafos que demoram anos para conseguir comprar os seus equipamentos. Bom, eu acho que todos os equipamentos que o fotógrafo precisa já terminaram, certo? Mas quando falamos de serviço, esquecemos de um detalhe. Falamos apenas do equipamento. Para o fotógrafo prestar um serviço, ele tem que ter o quê? Conhecimento. Até porque você pode ter um fogão profissional dentro da sua casa. Se você não souber nem fritar um ovo, não adianta ter o melhor fogão. Apesar de muita gente acreditar que é a câmera que faz o serviço. Por trás disso, tem muitos cursos que o fotógrafo faz. Os cursos de fotografia não são baratos. A pessoa precisa aprender a fotografar e isso é um passo inicial. A palavra fotografia vem do grego que significa escrever com a luz. No curso de fotografia, inicialmente, os futuros fotógrafos eles vão ser ainda alfabetizados no assunto, igual como foi na escola. Tem um vídeo aqui no canal que eu me aprofundo mais sobre o assunto que é por que precisamos saber fotografar mesmo sem ser fotógrafos. Dê uma olhada nesse vídeo. Depois de ele aprender a ler e a escrever uma fotografia, ele irá se aprofundar fazendo cada vez mais cursos para praticamente ter criatividade, para fazer uma poesia com a foto. Reflita nisso. Quantos anos você demorou para começar a escrever bem? Depois de quantos anos levou para você saber o que se deve escrever? Agora pense nos profissionais que escrevem, os escritores. Quantos anos um escritor levou para escrever bem? Quantos livros ele teve que ler para que isso viesse a acontecer? Entende? Você pode saber ler e escrever, mas com certeza não sabe escrever poesias. E esse trabalho é o trabalho do fotógrafo. E para isso ele também levará anos para aprender a ter maturidade e criatividade. Inclusive eu tive aula com um grande fotógrafo, Milton Guram, que também era antropólogo. Ele disse que nem todo mundo que sabe escrever é um escritor. Da mesma forma que nem todo mundo que sabe fotografar é um fotógrafo. E aqui você vai entender por que muita gente começa na fotografia e desiste. Eu comecei a fotografar em 2008, há 15 anos atrás, e já vi inúmeras pessoas criarem perfis na internet para trabalhar como fotógrafo. Alguns investiram o valor mediano em equipamentos e logo em seguida desistem por causa do alto custo com gasto
com os equipamentos. E também entende que não é apenas apertar um botão a fotografia, mas ele vai precisar de muito estudo, principalmente no campo das artes, para entender como se tira uma boa fotografia. É como, da mesma forma como essa frase do Milton Guran, imagina que você parou sua vida e disse: eu vou escrever poesias. Você vai ter que praticamente ser alfabetizado novamente no português, aprender a escrever uma poesia, dar os primeiros passos até você conseguir escrever um bom trabalho. Quando eu comecei na fotografia, eu tive a escolha de Sofia. Ou eu gastava R$ 629 num curso de fotografia, ou eu usava parte do dinheiro para comprar a minha primeira câmera fotográfica profissional. E na época não tinha cursos na internet e nem gente ensinando de graça por vídeos como você consegue fazer atualmente. Eu tive que ler muito e perguntar bastante. Eu entrei em vários fóruns, tirava dúvidas, li bastante, foram muitos livros. Hoje, infelizmente, ninguém faz isso. Por isso, a dificuldade em aprender a fotografar. Por esse motivo, cada livro que eu leio, eu compartilho com vocês aqui no canal. Falando em livros, essa semana eu estava lendo esse livro do psicanalista Sigmund Freud. Foram cartas trocadas entre ele e Oscar Pfister. E Freud disse algo muito interessante. A escala de 1 a 50 mil pode ser aproximadamente a medida em que o nosso destino realiza os nossos desejos e nós mesmos executamos nossos propósitos. Isso está na página 33 desse livro. Quando ele falou nessa escala de 1 a 50 mil, foi uma reflexão que ele teve sobre um presente que ele ganhou desse seu amigo Oscar, que era um peso para segurar correspondências em formato de uma montanha que tem na Suíça, que ficava na mesa dele. E fazendo uma reflexão sobre esse presente, ele trouxe isso, que muita gente tem muitos desejos, mas eles não são realizados e eles nem conseguem executá-los. E a fotografia, com certeza, está no caminho de muita gente. Voltando, depois de 3 anos que eu comprei minha primeira câmera profissional, eu consegui cursar uma pós-graduação em fotografia lá na Universidade Cândido Mendes, que foi algo que abriu a minha mente, que foi praticamente tudo no campo teórico, justamente para nós entendermos exatamente o que nós estamos fazendo com a fotografia. Foram muitas matérias, foram muitos livros que nós lemos justamente para nos ajudar a isso. Então, a fotografia ela é muito investimento, e às vezes é pouco o retorno. Tem até alguns fotógrafos na internet que querem ensinar você a ganhar mais dinheiro, mas na verdade todas as áreas profissionais existe alguém ensinando você a ganhar mais dinheiro. Mas aí no final das contas você vai acabar pagando por um curso que ele está dando aula. Muitos fotógrafos ganham dinheiro dando aulas. Ou seja, nada mudou. A diferença é que os fotógrafos que eu conheço, que dão cursos, eles não ensinam a ganhar dinheiro, mas eles ensinam a área teórica para ajudar na criatividade, coisa que muita gente não tem atualmente. Veja um vídeo sobre perspectiva e liberdade que eu falo muito profundamente sobre isso. E eu falar sobre ganhar dinheiro, não estou criticando por ser algo errado, mas muita gente está assumindo uma responsabilidade, fazer fotografias que para muita gente é apenas uma foto. Nós não vemos isso como algo simples. Por esse motivo que muita gente entrou na fotografia, muita gente entrou nessa vibe de querer ser fotógrafo, achando que era fácil e que ia ganhar muito dinheiro. Mas a realidade ela é totalmente diferente. Porque se fosse simples assim, ficar rico com a fotografia, todo mundo largava suas profissões e virava fotógrafo. Muita gente virou fotógrafo e desistiu. Na verdade, teve um período lá no início, quando eu comecei a fotografia, e todo mundo estava realmente se tornando fotógrafo. Mas poucas pessoas continuaram nessa profissão. Se vocês entrarem na internet e irem nesses sites que vendem coisas usadas, vocês vão encontrar muitos equipamentos novos e seminovos com pouco uso de pessoas que desistiram da fotografia. Porque quando você dá de cara com a realidade, você vê que não é técnica, mas é criatividade. É a mesma coisa que você der um papel em branco para alguém e um lápis. Faz um desenho. Ninguém sabe desenhar. As pessoas têm muita dificuldade em saber fazer um desenho. Mas dá isso para um desenhista, dá isso para um pintor. Ele vai saber fazer isso. A mesma coisa é o fotógrafo. E muita gente acha que consegue fazer isso de uma forma simples. E não é. Inclusive, houve essa discussão lá no início da fotografia que os fotógrafos iam tirar o trabalho dos pintores. Coisa que não aconteceu.
Inclusive isso está no livro da Susan Sontag sobre fotografia. Porque a fotografia ela não substitui o desenho, são duas coisas totalmente diferentes, são dois meios de fazer uma arte totalmente diferente. E para falar para vocês, a maioria dos fotógrafos não vive só de fotografia atualmente. Ele precisa prestar outros serviços, como dar aula, vender suas fotografias impressas, atualmente em NFT, ter trabalhos paralelos como ser publicitário e por aí vai. Ou seja, pessoal, a fotografia ela não é simples. Bom, pessoal, eu não falei todos os equipamentos que um fotógrafo utiliza porque tem muito mais. Falei um conceito bem básico e, como mostrei para vocês, utilizei equipamentos genéricos e bem mais baratos. E depois de você ver o preço de todos esses equipamentos, o tempo, os estudos que um fotógrafo tem para a sua profissão, eu volto para a pergunta do início do vídeo. Você ainda acredita que a fotografia é cara? Na minha opinião, ela não é. Pelo menos aqui no Brasil, nós somos muito desvalorizados, sempre atrás do mais barato, sem entender a importância da fotografia. Por esse motivo, eu também compartilho com vocês o porquê devemos aprender mais sobre esse assunto e não ser um analfabeto visual. Não para virarem fotógrafos, mas também para você entender quando o profissional for lidar com a sua imagem e você possa ter mais conhecimento e respeitar também o trabalho dessa pessoa. Sem contar que todo mundo tem uma câmera fotográfica no seu celular, para você também saber escrever a fotografia, escrever com a luz de uma forma correta, porque as fotografias elas ficarão para as futuras gerações da sua família. Valorize o trabalho do fotógrafo. Aquilo que você pede para economizar, ele também pode estar fazendo de tudo para comprar equipamentos melhores para ele. Porque aqui no Brasil, um fotógrafo demora muitos anos para comprar todos os equipamentos que ele realmente precisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem com aquelas pessoas, com seus clientes, caso você seja fotógrafo, para que eles possam entender o porquê o preço que você cobra é alto e muitas das vezes nós não cobramos o real valor. E até o próximo vídeo.